Olá, boa noite a todas, todos e todes. Meu nome é Aline Azevedo, falo do Rio de Janeiro, sou professora do Instituto Federal Fluminense e é um prazer estar aqui em mais um colóquio, né? Eu participei do primeiro presencialmente na Unirio há uns anos, então é com muita alegria que a gente volta sabendo que o congresso, o colóquio só, né, tem crescido. Agradecer muitíssimo pela oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês. O trabalho que eu vou apresentar, ele se intitula Os 20 anos da Lei 10.639 e a luta antirracista na educação básica, relato de experiência na coordenação de um NEABI no Instituto Federal no Rio de Janeiro. Meu nome é Aline, como eu já falei, eu sou professora de língua inglesa no Instituto Federal Fluminense desde 2015 e venho atuando, né, como docente nessa instituição de ensino médio e também sendo colaboradora do NEABI, né, que é o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas. E como colaboradora, eu tive algumas experiências que me fizeram propor essa comunicação aqui no evento. Gostaria de começar, primeiramente, dizendo que o NEABI, os NEABIs, eles são núcleos que têm atuação, tem há mais de 100 NEABIs pelo Brasil, são núcleos que vêm atuando em universidades, institutos federais há bastante tempo. Há relatos de que os primeiros núcleos, que não eram núcleos ainda, começaram a ser articulados no final da década de 50, né? E são resultado da luta do movimento negro por reparação, né? E por visibilidade da questão racial. Simplificando aqui, porque pelo tempo que eu tenho, não tenho como desenvolver mais. E por que eu resolvi fazer essa comunicação também? Para compartilhar o fato de que na nossa instituição, nos institutos federais, a gente trabalha com tripé, pesquisa, ensino, pesquisa e extensão. Então, além da gente ter oportunidade de trabalhar com a questão racial no nosso dia a dia, nosso cotidiano de sala de aula, né, a gente também tem a oportunidade de trabalhar com pesquisa, né? No meu caso, eu oriento um grupo de pesquisa chamado Compartilhando Saberes Indígenas, que é patrocinado pela FAPERJ, e também há outras pessoas também que pesquisaram e pesquisam a questão racial e que também podem fazê-lo não só na parte de currículo, de sala de aula. Então, a gente, por ter essa oportunidade de trabalhar nesse tripé, a gente tem essa possibilidade de ampliar o debate para além dos conteúdos e inserir na pesquisa, na extensão. E o NEABI, ele entra como um núcleo, né, da extensão, né? Esses NEABIs, no caso do Instituto Federal Fluminense, que é o instituto no qual eu trabalho, eles fazem parte de editais, né? Isso é um ponto que sempre gera debate, porque é um núcleo que precisa de que algum profissional da área, algum professor ou um servidor, não necessariamente professor, submeta um edital. Então, é um ponto que a gente precisa sempre debater, porque se não houver a submissão de um edital, esse núcleo pode não existir no formato que ele está sendo concebido até agora. Então, é importante que, como os NEABIs eles se apresentam em vários institutos pelo Brasil, pode ser que essa configuração tenha um outro formato em outros institutos também. Mas o que eu gostaria de relatar nessa comunicação é fazer um recorte desse trabalho, né, dessas ações, entender que o NEABI, como uma reivindicação do movimento negro, ele faz parte do que a gente considera, né,
uma das ações de reparação, né, previstas na Lei 10.639 e na 11.645. A princípio, lá na história dos NEABIs, eles nem tinham a questão indígena, elas foram também inseridas depois da lei com a inserção da questão indígena. Então, é muito importante a gente ressaltar a importância da extensão. Por ser um projeto de extensão, ele nos possibilita diálogos com a comunidade, interna e externa, né? Então, o NEABI, ele vai funcionar como esse núcleo que possibilita o debate racial, né? Muitos dos ganhos que a gente pode ter é ter os nossos estudantes, no nosso contexto, enquanto bolsistas, e geralmente temos um servidor ou professor, né, um TAI ou um professor responsável por essa bolsa, né, por esse núcleo, por um tempo que o edital vai prever, pode ser um tempo de 1 ano, geralmente os editais prevêem por 1 ano somente, o que também é um entrave, porque quando você tem só 1 ano para trabalhar, você tem a opção de tentar dar continuidade ou não. Ou então, por exemplo, como eu fiquei 2 anos como coordenadora e agora o edital previa mais 2 anos. Então, para dar uma oxigenada no núcleo, eu optei por não continuar para que outras pessoas tivessem a oportunidade de trazer suas ideias, seus debates, e ficar como colaboradora. Além do professor coordenador, temos também o coordenador e os colaboradores, voluntários, os bolsistas que recebem uma bolsa, que no nosso caso é fomentada pelo Instituto Federal Fluminense, e temos também os alunos que não têm bolsa, que são os voluntários que trabalham, entendem a importância da questão do debate e trabalham voluntariamente na bolsa, que também agregam bastante no nosso debate, né? Uma coisa importante, que é importante ressaltar, é que os NEABIs, eles proporcionam muitos ganhos para o debate racial no contexto dos institutos, né? No nosso caso, a gente consegue oportunizar estudantes com a bolsa, infelizmente, nos últimos editais, só com uma bolsa, que é um ponto, né, que a gente gostaria de ter mais bolsas. Não temos no nosso contexto também, infelizmente também não tínhamos na época que eu coordenei, que foi de 2023, 2022, 2023. Não havia nenhum tipo de auxílio à compra de materiais. Então, por exemplo, conseguimos montar um acervo na biblioteca com livros, porém foram livros que a gente conseguiu a partir dos vouchers que a prefeitura da cidade em que o Instituto está localizado nos cedeu. Então, nós temos um mini acervo, mas a partir da nossa iniciativa, a doação, da colaboração de professores e voluntários que doaram. Outro ponto importante é a possibilidade da gente integrar os grupos de pesquisa sobre a questão racial com o próprio NEABI, né? Por ser um núcleo de estudos, ele possibilita que não só os bolsistas voluntários, mas toda a comunidade escolar possa estar envolvida em rodas de conversa, em eventos. No nosso caso, a gente faz o nosso AfroIF, que é um evento muito já tradicional na nossa escola, em que a gente fala sobre as questões raciais, a gente faz um debate, tem sempre apresentações culturais, a gente celebra as dores, a dor e a delícia de ser negro na sociedade brasileira, e é um evento que os estudantes geralmente têm bastante interesse em participar. Outro ponto importante é a possibilidade da gente dialogar com as lideranças negras locais no entorno da instituição, né? No caso da escola em que eu trabalho, que é o Instituto Federal Fluminense, no campus de Maricá, nós temos 2 aldeias indígenas no município, e a gente tem essa possibilidade de dialogar com essas lideranças. Já os trouxemos à escola para darem palestras e
gostaríamos de ter esse diálogo para que a gente possa também se integrar com o debate racial no contexto da comunidade em que a escola está inserida. Não somente nas aldeias, mas também com os representantes da sociedade civil, né? As ONGs, as lideranças negras, como a gente tem tentado trazer para a escola durante os nossos eventos. Então, muitos dos ganhos que a gente tem são esses, de possibilitar que os estudantes atuem enquanto pesquisadores, enquanto bolsistas. Eles produzem, eles têm que produzir um relatório, eles precisam participar das reuniões, eles promovem ações de extensão. Ano passado, por exemplo, fizemos uma ação de extensão ações de extensão em escolas públicas no município de Maricá. Fomos à escola de um ex-bolsista, fizemos uma contação de histórias com um conto indígena. Então é muito importante essa integração e esse retorno também para a comunidade. Alguns dos desafios, né, dessa questão é a própria do uso dos NEABIs enquanto espaço de luta antirracista nos institutos. É a questão de ainda termos um edital, por exemplo, poucas bolsas, pouco incentivo, mas contamos também, esses são os desafios, né? Contamos com pessoas que estão, os estudantes que têm muito apreço pelo núcleo e têm colaborado, e isso é muito importante para que eles tenham esse olhar de que o núcleo, por um lado, pode ser lido como um local, o debate racial agora é o NEABI que faz. Não, pelo contrário, a tarefa do núcleo, na nossa concepção, é que ele possa ser um farol, mas que outras atitudes, outras intervenções possam acontecer, e muitas, né, na sala de aula, e o núcleo ser esse espaço formalizado, mas não o único espaço em que as questões raciais vão ser discutidas na escola. Então, nós temos essa preocupação. Dentre as referências, né, de que eu trago aqui para essa fala, estão as leis, né, as leis 11.645 e 10.639, e um grande desejo de que esse momento aqui de troca no colóquio possa gerar um debate, e que pessoas que coordenam ou que pensam em coordenar um NEABI, seja no âmbito de um instituto federal ou de uma universidade, possam se encorajar, porque são grandes os desafios e as demandas, mas a gente entende que esses núcleos são mais uma possibilidade de ampliação do debate das questões raciais em educação, e eles fortalecem muito a luta antirracista e nos fortalecem também enquanto pesquisadores, pessoas negras que estão aí na luta diária por humanização e respeito. Muito obrigada, e seguimos para o debate.